quanto vale a vida de alguém? Se nós observarmos essa resposta ou essa pergunta, muitos vão responder por ela, movidos pelas mais diferentes influências ou crenças. Vamos ter respostas diferentes, mas se a gente for fazer essa mesma pergunta voltada diretamente para a pessoa, quanto vale a sua vida? A resposta também provavelmente vai ser bastante modificada. No entanto, parece que provavelmente vamos estar lidando com uma crença que hoje permeia praticamente as decisões de imensa maioria das pessoas. Tudo se acaba na morte, como se a morte fosse ter a última resposta em todos os casos. E por isso, tudo o que estiver para cada morte, ela tem simplesmente o alcance da esperança até lá. No entanto, será isso tão verdade assim? Quem pode responder a essa pergunta? Mas, por que confiar na resposta que ele nos dá? De onde tiram eles as suas conclusões? De onde tiram as suas observações? Além disso, se nós mergulhamos para dentro desta convicção, toda a beleza e o encanto que nós encontramos para cada morte perde brilho, perde encanto, perde qualquer sentido consistente. Por outro lado, nós vemos a fé cristã com uma convicção que ao longo de quase 2000 anos bebeu ou ao menos comungou em grande parte desta mesma pergunta. Quem subiu até o céu para nos trazer uma resposta? E nós só vamos encontrar uma luz definitiva que modifica toda a leitura e a compreensão dessa pergunta em Jesus Cristo. É Ele quem nos diz de que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. E por essa razão a resposta que Ele nos traz tem a ousadia de responder com uma segurança e uma lucidez nova e única, tanto na história quanto para a inquietação e esperança do ser humano. O ser humano, de agora para frente, poderia ter ao menos alguém que se apresenta como sendo alguém autorizado para responder a isso, se essa pessoa for de fato aquilo que ela diz ser. E aí está o testemunho da igreja ou dos primeiros cristãos a nos darem esta certeza de que para sustentar essa sua afirmação, Jesus não hesitou em encarar nem a incompreensão, nem o desprezo, nem o descarte, sequer a morte e a morte ignominiosa na cruz. Por isso, para nós cristãos, a cruz tem esse símbolo e esse significado de ser o grande testemunho da certeza que Deus nos quer dar de que a sua palavra é confiável. Hoje, 15 de outubro, nós, carmelitas, estamos celebrando melhor. Não só carmelitas, a Igreja Católica toda está celebrando a festa de Santa Teresa de Jesus. Teresa de Jesus, que é, além de ser patrona dos professores, é também a primeira mulher a ser declarada como doutora dentro da igreja. E quem é essa Teresa de Jesus? De fato, uma mulher única dentro do cristianismo e que, com sua experiência, nos apresenta uma fisionomia de Deus extremamente próxima, diferente de tudo aquilo que a gente poderia imaginar ou ao menos concluir de deduções lógicas ou filosóficas de qualquer natureza que fosse. Sem dúvida, Teresa é uma cristã, mas que vem de uma família judaica e que traz assim consigo uma série de traços extremamente ricos da sua tradição familiar, mas que para nós são também uma novidade porque nos ligam àquelas perguntas fundamentais que o povo de Israel fez durante esses 2000 anos, que são, como a gente já referiu,
Existe alguma coisa para depois dessa vida? Qual o sentido de todas essas lutas que temos presente? Acreditamos que em Jesus temos a resposta. E Teresa de Jesus, ela, como ninguém, nos ajuda a perceber, ou pelo menos ela nos ajuda a alcançar a dimensão do eterno no cotidiano de nossa vida. Ela o faz de uma forma extremamente simples e já desde a sua infância. Já no primeiro relato que ela faz, no livro da vida, primeiro capítulo, número 4, ela vai nos chamar a atenção de que ela e o irmão, como descendentes de judeus, tinham o hábito de fazer leituras. E nesse hábito de fazer leituras, eles faziam com muita frequência leituras de livros Vida de Santos. E nessa observação da vida dos santos, ela se dava conta de que a experiência que os santos faziam é extremamente rica, mas também privilegiada, porque afinal de contas, eles conseguiam alcançar uma recompensa eterna com um sacrifício extremamente rápido e fugaz. Essa dimensão do eterno, do permanecer para depois dessa vida, é não somente um desejo que vem no ser humano e que é sustentado em Jesus como sendo algo sério, algo confiável e, mais que isso, algo extremamente importante, a tal ponto de ele entregar sua vida no alto da cruz para nos sustentar e nos dar essa certeza. Em Teresa, ela vai se apresentar já desde a primeira infância como uma espécie de caminho da verdade. E ela o faz porque, observando esses santos, ou esses mártires, ela se apercebe que o prêmio que ganham é para sempre. E nesse refletir sobre o para sempre, ela o transforma numa espécie de mantra ou de jaculatória, de refrão, que de uma forma simples e ingênua, ela e o irmão repetem, mas que fazem nela uma espécie de programação do mais íntimo e do mais profundo do seu ser. Este para sempre, 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 é o que ela vai admirar e vai buscar ao longo de todos os dias de sua vida. Algumas variantes que nós encontramos ao longo dos seus escritos sobre esta mesma experiência. Caminho da verdade é uma expressão que ela vai usar nesse momento do livro da vida, também vai usar em exclamações da alma a Deus, mas tem muitas variáveis que nós encontramos ao longo de todos os seus escritos, como por exemplo, bens eternos, bens que se acabam ou que não se acabam. Tudo é sem fim ou então tem fim. Essa expressão do sem fim, do ter fim, é outra das variáveis que ela vai usar com muita frequência. A rapidez ou a eternidade das coisas. Dentro dessa lógica, ela se locomove, ela se move, melhor, numa dimensão de apreciação do tempo e da eternidade. Quanto valem os esforços? Quanto valem os investimentos que fazemos? Penas e glórias são para sempre. O eixo da identidade do para sempre vai ser também o eixo que vai orientar suas decisões. Quando ela adoece por primeira vez de uma doença muito séria, uma espécie de paraplegia, que há muitos especialistas fazendo estudos ao longo do tempo sobre a origem disto e qual seria a possível causa de uma doença semelhante, não nos interessa especificamente esse de como isso foi acontecer. No entanto, ela foi fazer uma primeira experiência de cura numa vila do interior, em Becedas, e lá ela tem uma experiência de cura muito dramática e muito dura, mas encontra o seu tio, Pedro, com quem ela aprende uma espécie de oração que é muito difundida pelos franciscanos, a oração afetiva. E nessa experiência cultivada da oração afetiva, ela encontra a humanidade de Jesus muito próximo com ela.
Quando ela retorna para casa, já mais ou menos bem, ela volta às suas antigas afeições que tinha cultivado, de leituras, de convívios, e ela se percebe como estando correndo risco muito sério de talvez perder a recompensa eterna ou então a vida eterna após essa vida. Por isso é esse para sempre que a cutuca já na idade ao redor de 20 anos. Quando ela faz essas perguntas, ela se sente num drama interior muito sério. A prosseguir nessa vida, ela pensa e avalia que possivelmente ela não tenha muita chance de alcançar esses bens eternos. E por isso, chega num drama em que ela precisa se decidir contra a sua própria natureza, sua própria inclinação, de que talvez a vida religiosa racionalmente seja a melhor opção para ela e a mais segura em termos de eternidade, em termos daquele para sempre que ela havia percebido na infância. Se força e ela e o irmão criam um plano B para poderem fazer essa opção, porque se fosse só por suas forças, ela não conseguiria romper nem com seu pai, nem com esta vida que estava tão próxima e tão a seu gosto naquele momento. Feita a ruptura, ela foge de casa e vai para o convento da Encarnação. Lá, num primeiro momento, ela sente uma especial liberdade, uma especial alegria por ter feito essa opção. No entanto, mais adiante, ela em seguida volta a adoecer e retorna para aquela curandeira, levada pelo pai, para conseguir recuperar a saúde. Como ela não consegue alcançar, ela retorna para casa como se estivesse morta. Tanto é que o pai e as irmãs da Encarnação já a davam como morta e, por isso, a sepultura mesmo também já estava pronta. Mas o pai não a permite sepultá-la porque tinha observado que ela tinha conseguido mover o dedo mindinho da mão. Assim, ela entra para dentro de uma nova fase onde ela agora confia sua cura a São José. Essa experiência da cura faz com que ela tenha uma devoção única e, na história da igreja, inclusive na história da arte, segundo alguns estudiosos ao menos, testemunham como se ela fosse talvez uma pessoa que remodelou toda a devoção a São José. No entanto, a experiência mais forte de Teresa vai se dar exatamente dentro desse universo da entrega plena a Deus, quando ela se dá conta de que ela não consegue viver com integridade esta sua escolha interior, ela chega numa situação dramática tão forte que ela renuncia à própria oração afetiva que ela tinha, onde ela tinha tido experiências muito gratificantes e muito profundas que a transformaram, que a capacitaram extremamente. No entanto, ao retomar a sua vida dentro do convento da Encarnação, se depara com uma nova realidade. É um convento de muitas monjas e que necessita de muitos doadores para poder sustentar a essas religiosas todas. Como Teresa tem uma facilidade enorme e um conhecimento muito grande de pessoas influentes e uma tratabilidade, uma sociabilidade muito grande, ela é designada em muitas ocasiões para que vá consolar ou acolher a essas pessoas que poderiam ser ou que são as que vão ajudar a sustentar as monjas nessas circunstâncias. Com isso, ela acaba tendo uma vida ambígua, porque acorre muitas vezes ao locutório para conversar não somente de coisas espirituais, mas infinidade de vezes também com coisas frívolas, coisas superficiais. Ela se justifica e as pessoas que ajudam a se
justificar nessa nova prática, dizendo de que ela é uma coisa útil e necessária e nem é tão ruim assim, afinal de contas faz bem para a comunidade poder se sustentar. No entanto, ela percebe que vai de vaidade em vaidade, de passatempo em passatempo, a meter-se em ocasiões que a afastam do bem eterno, do bem maior, de seu amigo. Assim, faz crescer os pecados, segundo a expressão dela, secarem os gostos, secarem os agrados, a alegria por fazer e cultivar as coisas de virtude, e por isso adquire uma vida pendular. Jesus, por um lado, concedendo e fazendo os seus favores para reconquistá-la, e ela, por outro lado, nessa ambiguidade, nessa displicência e nessa falta de cultivo da fidelidade para com Jesus. Isso cria em Teresa um tormento interior muito grande. Enfrentar o olhar amoroso e desarmado e as delicadezas de Jesus são um terror para ela. Assim, desiste de enfrentar a sua incoerência e, por fim, desiste da oração. E foi para ela, segundo ela, a pior das decisões que ela poderia tomar, porque, afinal de contas, se vai mal ou se é difícil com a oração, muito mais difícil é sem ela. Por isso, Jesus, por um lado, redobra de atenciosidades para com ela. E ela passa a deixar-se cuidar por Jesus. E passa a tomar precauções para que isso não seja tão fácil de acontecer. Cerca-se de pessoas que a ajudem a mantê-la fiel e firme. Então cria um grupo de amigos que são aqueles que vão ajudá-la também nas grandes decisões e nos grandes empreendimentos dela dali para frente. Esse grupo dos que nos amamos em Cristo. E as lições que ela tira dessa queda, diz ela, se é difícil com a oração, muito mais difícil sem a oração. Por outro lado, ela também observa que oração e vida fácil não dá certo, não se casa. É preciso manter e aprender a cultivar uma sobriedade. A amizade consistente com Jesus, ela só é possível se você cultivar esta liberdade, não como uma perda, a disciplina não como uma renúncia à liberdade, mas como condição de liberdade e mais que nada de você conseguir aquela fidelidade que você deseja àquele amigo que você tanto aprecia. Por outro lado, a eclosão do eterno na vida de Santa Teresa, ela se dá num momento em que ela vê que ela não o amor, o carinho de Jesus para com ela é tão grande que ela pretende não mais sair de perto de Jesus sem que ele lhe dê essa graça da perseverança. Uma vez adquirido isso, ela vai de vento em popa e as graças se multiplicam, as capacitações, as transformações interiores se redobram. E chega um momento em que ela tem notícia da reforma protestante luterana que entra na França, segundo a leitura que lhe é apresentada naquele tempo, com filtros de tudo que é tipo, mas que para Teresa impacta profundamente, porque ela vê implicado a aceitação, o esforço e a obra do seu amigo mais íntimo e mais querido. E por isso, então, ela pede a ele que, de qualquer forma, lhe ajude a ser alguma serventia de alguma utilidade para fazer frente a isso. Nessa mesma época, mais ou menos, ela tem uma outra experiência extremamente importante que vai marcar a sua vida. A experiência de uma visão do inferno, onde ela se vê extremamente agoniada e muito vivamente impressionada por essa experiência do que se passa e do que é o eterno sem Deus. E mais, não é só um eterno sem Deus, não é um eterno cômodo, nem sequer um eterno folgado, é um eterno atormentado. Por isso, dessa lição ou dessa experiência, ela tira duas grandes lições.
Em primeiro lugar, não temer mais nenhuma coisa, por pior que seja, para enfrentar, porque ela seguramente é muito menor do que a desgraça que teria que enfrentar se for a condenação eterna. A segunda experiência que ela tira, ou a segunda lição dessa experiência, é de que ela vai fazer de tudo da sua parte para ajudar o amigo, a fim de que as pessoas possam perceber quão sério é essa resposta que se dá diante do Eterno, diante de Jesus, diante da eternidade. Um outro momento em que a experiência do Eterno retorna extremamente forte em Teresa vai ser quando ela, já depois de ter fundado o primeiro convento dela em São José de Ávila, elas recebem a visita de um frei franciscano que vem aqui da América, trazendo a experiência, o relato da quantidade, da infinidade de indígenas que vivem nessas terras de cá e que não conhecem a Jesus, nem a religião, nem a fé cristã, e que por essa razão morrem sem o batismo. E para o conhecimento que Teresa tem naquele tempo, o batismo com água é o único batismo que é possível redimir para que elas possam ter acesso à vida eterna. A teologia do Vaticano II, ou antes do Vaticano II, já começa a redesenhar esta compreensão, mas Teresa não tem acesso a isso. Então, ela se dirige por aqueles pontos e ela entra quase numa espécie de desespero. Vai para junto de Jesus no sacrário e lá se derrama diante dele, dizendo: meu Deus, mas como você pode aceitar indiferente uma coisa tão dramática e tão séria sem fazer nada? E ali é diante de Jesus que ela recebe o consolo vindo desse seu amigo, dizendo de que ela ainda verá grandes coisas e ela não sabe por quais caminhos, mas os mistérios de Deus a conduzem para uma reforma totalmente inusitada e impensada e nem planejada por Teresa. Inicialmente, quando ela faz o convento de Ávila, de São José, o seu desejo mais profundo era conseguir um espaço de autonomia onde ela pudesse ter ajuda para não recair nessas vaidades e nessas futilidades. Ela não pensava nem em reforma de Carmelo, nem em reforma da igreja, nem nada disso. Ela queria conseguir ser fiel à amizade do seu amigo, que ela pudesse responder nessa altura, porque estava em jogo a sua eternidade. Depois dessa experiência do inferno e depois também dessa experiência do frei franciscano chamando atenção para a infinidade de índios ou de indígenas, de tantos que pelo mundo afora não conhecem a fé cristã, ela faz a experiência de ser missionária com a igreja, da necessidade de apresentar essa grandeza da proposta de Deus também aos que não o conhecem. Iniciamos a nossa fala chamando atenção sobre uma pergunta: quanto vale a vida de alguém? E chamávamos também a atenção de que a imensa maioria das pessoas responde a essa questão com uma espécie de pressuposto de que tudo acaba na morte. Lembramos também, por outro lado, de que a igreja nos testemunha desde o Antigo Testamento, quase 2000 anos antes de Jesus Cristo, de que nós acreditamos na eternidade do Criador e que Jesus Cristo é o enviado oficial. Nele encontramos uma palavra autorizada de quem desceu do céu para nos dar uma luz nova sobre essa pergunta. Por outro lado, ao longo dessa nossa conversa, nós estamos lembrando que Teresa de Jesus experimentou a amizade com este Jesus humano como muito poucos. O convívio com ele a transformou profundamente, a transformou numa espécie de missionária visceral e incansável.
E acontece isso por causa dessa convivência profunda e desse maravilhamento que se dá, desse encantamento que se dá dela com Jesus. Apostou todas as suas fichas, as fichas da sua vida nele, nesse caminho de amizade, de eternidade, de bens eternos. Agora, no final, nós estaríamos a ponto de fazermos essa pergunta também a nós. Em que nós estamos apostando nossa vida? As fichas da nossa vida. Nós as apostamos naquela pergunta que tantos, ou nesse pressuposto que tanta gente assume ao responder essa pergunta da vida ou da morte, depois da morte, se tudo termina ali, ou nós apostamos nisso que a igreja nos testemunha como sendo o enviado de Deus em Jesus Cristo. Em qualquer uma das formas, nós teremos a resposta só depois dessa nossa vida. Mas o que podemos esperar por um caminho é bem diferente, totalmente diferente do que aquilo que nós podemos esperar por outro caminho. Por isso, no mínimo de todas as conclusões que deveríamos fazer é de que essa é uma pergunta extremamente séria e importante na nossa vida. O eterno tem um peso único na nossa escolha. Nós precisamos acordar para o seu peso e a sua importância. Qual é a nossa aposta? Por que acreditamos em um ou por que acreditamos em outro? As consequências serão inevitavelmente nossas. Se apostamos em Deus, sim, podemos eventualmente estar no outro, diante de um vazio, quando chegarmos no outro lado. No entanto, se existir só o vazio, se não existir nada, nem nossa lembrança ficará. Nem a inutilidade de nossa própria escolha ficará. No entanto, e se existir, com que meios nós poderemos fazer frente à dramaticidade do eterno que teremos diante de nós? Essa é uma pergunta de peso, que vale a pena ser avaliada.